Vamos lá, eu tenho que enquadrar aqui pra ficar bonitinho. Será que dá pra ver tudo aqui? Eu acho que dá. Tá. Bom, beleza. Aqui, falando aqui comigo. Eu vou dividir essa aula em 5 partes, beleza? 5 partes principais. Como é que vai rolar? As 5 partes vão ser anatomia. Não, perdão. Primeiro eu vou te contar o segredo da reprodução das plantas. Depois eu vou falar da anatomia da flor, ok? Depois formação do gameta feminino e formação do gameta masculino. E por fim, a gente vai ver as fecundações. Fecundações, no plural, não é uma fecundação? Não. Mas calma lá que a gente vai ver. Começando então pelo segredo da reprodução. E o segredo da reprodução das plantas, por mais ridículo que pareça no começo, tá na palma da sua mão, cara. O segredo da reprodução das angiospermas, gimnosperma, tá na palma da sua mão, beleza? Por quê? Porque você tem aqui 5 dedos, ok? E são 5 as fases principais que você vai precisar para entender o ciclo reprodutivo das plantas, que vai começar com esporófito, formando esporângio, o esporângio formando esporo, o esporo formando gametófito e o gametófito formando o gameta, ok? Então, o esporófito, a árvore como um todo, a planta como um todo, formando esporângio, uma estrutura que você não vai conseguir ver a olho nu, tá? Esporângio, ele tem que função? Ângio, formação, esporo, então formação de esporo, beleza? O esporo, formado pelo esporângio, vai ter a função sempre de formar gametófito. Gametófito, sim, uma estrutura de formação de gametas, que vai formar o quê? Nossa, duvido se acertar. Gameta, beleza? Então, esporófito, acompanhando? Esporófito, esporângio, esporo, gametófito, gameta. Esporângio, esporófito, não, esporófito, esporângio, esporo, gametófito, gameta. Esporófito, esporângio, esporo, gametófito, gameta. Ok? Então, beleza. Bom, começando aqui pela anatomia da planta. Isso aqui é uma planta, digamos, hermafrodita, tá? Ela tem as estruturas masculinas e femininas, tudo numa flor só, beleza? Isso aqui é uma flor completa, por quê? Porque ela tem 4 estruturas florais que não são encontradas no estróbilo ou qualquer outro tipo de flor primitiva, que são sépalas, pétalas, estames e carpelo. Apontando aqui no desenho, pétalas, sépalas, estame e carpelo. Ok? Se a gente abrir o carpelo, a gente vai ver lá dentro essa estrutura meio sigmoide aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o ovário, cara. E dentro desse ovário a gente tem essa bolinha aqui que vai ser o nosso óvulo, ok? Esse estame aqui tem esse filete que vai levar até lá em cima, tá? E aqui em cima a gente tem essas bolinhas que são as tecas, tá? Essas duas tecas vão formar a antera, ok? E essas tecas são unidas por um tecido conectivo, beleza? Ok. Vindo aqui, então, partindo para a terceira parte. Formação do gameta feminino, ok? Primeiro, a gente tem o esporófito, aqui como um todo, beleza? Formando esporângio. O que vai ser o esporângio aqui, cara? Vai ser isso aqui. Essa celulinha aqui com essa estrutura aqui, beleza? Isso aqui a gente chama de óvulo, essa célula daqui, beleza? Esse óvulo é 2N, vai sofrer uma meiose reducional e você sabe muito bem que meiose forma 4 células. A gente precisa de 4 esporos, cara? Não, a gente precisa de um só. Então a gente degenera 3 e fica com um só. Então a gente faz os 4, o esporângio forma 4 células, mas degenera 3 e forma um megásporo, beleza? Essa estrutura aqui. Esse megásporo, por sua vez, vai ter que formar 8 núcleos lá na frente para formar o gametófito, que é a função do esporo. Show de bola? Então, como que esse esporo, sendo um só, vai formar 8? É fácil. Ele vai fazer 3 mitoses. Caralho, 3 mitoses? 3 mitoses. Ele vai multiplicar por 2 3 vezes. Então, 1 que vira 2, beleza? Esses 2 multiplicados por 2 viram 4. E esses 4 multiplicados por 2 viram 8. Ok? Então, a gente vai ter a formação, finalmente, do megásporo, formando os
o gametófito, que vai ser esse saco embrionário, que vai ser essa estrutura esquisitona com 8 núcleos dentro, ok? E esses 8 núcleos, formados pelo 1 megásporo por 3 mitoses, vai ter dentro dele o quê? As antípodas, que são 3 celulinhas que vão ficar mais paralelas, mais lá fora, ok? 2 núcleos polares, beleza? Ah, mas não são 2 células? Não, e é por isso que são 7 células e 8 núcleos aqui no nosso saco embrionário, no nosso gametófito feminino. Porque são 2 núcleos N. Eles não são 2N, eles são N mais N, em uma celulona grande aqui que eu não desenhei, porque senão ia ficar muito feio, muito apertado e etc. E aqui embaixo a gente tem, guardando, entre aspas, a nossa oosfera, células sinérgides, beleza? São 2 celulinhas N também, que estão lá do lado da nossa oosfera. E por fim a própria oosfera, que é o nosso gameta feminino, finalmente, beleza? Agora que a gente entendeu o gameta feminino, vamos partir para a formação do gameta masculino. Parece assustador, mas é bem facinho, vocês vão pegar muito legal, beleza? Bom, primeiro a gente tem ali nas tecas, lembra que eu falei do estame? Ali nas tecas, nessas bolinhas aqui, a gente tem outras bolinhas dentro que são o saco polínico. Tá conseguindo ver aqui? Dentro desse saco polínico a gente tem a formação, ó, isso aqui é o esporófito, lembra? Parte da flor. O esporófito tem função do quê? De formar esporângio, ok? Que vai ser esse aqui, que é a célula precursora que está dentro do saco polínico. Então esse saco polínico vai formar a célula precursora, que é o esporângio, tá? E o esporângio ele vai fazer o quê? Formar esporo. Como que a gente forma esporo nas plantas? Com meiose espórica. Meiose nos animais, cara, ela vai formar gameta. Lembra? Vai ser espermatogênese, ovogênese, etc. Só que nas plantas, a meiose não faz gameta. Quem faz gameta é o gametófito. E por mitose ainda. A meiose nas plantas vai ser meiose espórica, vai formar esporo, beleza? E novamente, assim como na fêmea, a gente vai precisar de 4 esporos, cara? Não, a gente precisa de um só. Então a gente forma esses 4, mas a gente degenera 3. Formando então um esporo só, chamado de micrósporo. Justamente porque ele é bem menor comparado com o esporo feminino, chamado megásporo, ok? Essa célula precursora, então, fez sua redução, fez sua meiose, formou 4, degenerou 3 e formou um micrósporo. O que esse micrósporo vai fazer? Qual que é a função do esporo? Você lembra? Você lembra do segredo da reprodução. O esporo vai formar gametófito, que vai formar gameta. Então o esporo vai formar o gametófito. Como? Fazendo mitose. E isso é uma parte muito importante, porque ele vai formar 2 núcleos dentro do gametófito. Um vai ser um núcleo polínico e o outro vai ser um núcleo generativo. Um vai ter função estrutural, o outro função reprodutiva. Reprodutiva direta, ele vai se fecundar, esse aqui é o gameta? Não, ainda não. Calma lá. Quando a gente tem o encontro, o beijinho especial, a compatibilidade encontrada do estigma, beleza? Desse beijinho aqui do carpelo com o pólen, com o grãozinho de pólen gametófito masculino, esse núcleo polínico vai formar um tubo polínico, ok? Que vai descendo aqui, beleza? Ele vai acompanhando, esse núcleo vai acompanhando conforme a formação do núcleo polínico, vai descendo e vai formando esse tubo polínico, enquanto que o núcleo generativo, ele vai descer, e quando ele chega em um determinado momento, ele faz outra mitose de surpresa. E essa outra mitose vai formar 2 núcleos espermáticos, que aí sim são os gametas masculinos. Puta merda. Tem um gameta feminino e 2 gametas masculinos. O que você vai fazer, professor? Calma, você vai entender. Desceu aqui, núcleo germinativo, formou 2 núcleos espermáticos por mitose, ele vai descer no tubo polínico, ok, fecundou um dos núcleos espermáticos, fecundou a oosfera. Show de bola, a gente formou um embrião da planta, beleza? Só que o outro núcleo espermático, ele vai passar pela oosfera e vai fecundar aquela celulona grande que eu falei pra vocês, formada pelos 2 núcleos espermáticos. Meu Deus, então pera lá.
a gente vai ter N mais N mais N, N do núcleo espermático mais 2N dos dois núcleos polares? Sim. A gente vai formar uma célula, então, 3N? Sim. Então, com duas fecundações, ou seja, uma fecundação dupla, um núcleo espermático fecunda a oosfera formando o embrião, e o outro núcleo espermático fecunda os dois núcleos polares na segunda fecundação, formando o endosperma 3N da planta, beleza? Que vai ser a estrutura da semente que vai ser responsável por nutrir o embrião. Show de bola? Então é isso. Muito obrigado. Se não entendeu, é só falar. E se entendeu, fala também.